Fala, gatinhos! Eu sou o professor Raoni Tales e esse vídeo faz parte do curso FIC de Qualidade de Vida e Trabalho do IFRN Campus Macau. Hoje eu vou falar para vocês sobre a física nos veículos automotivos, mais precisamente da física na prevenção de acidente em carros, por exemplo. Então, se você está curioso, se você quer saber toda, na verdade não toda, eu só trouxe parte da física, mas vai ficar bem bacana, você vai gostar do vídeo. Então não sai daí que eu volto já. Opa! Já se inscreve no canal e deixa o joinha aí, beleza? Volto já já. Então, galera, antigamente o perigo era trocar, por exemplo, um CD enquanto você dirigia. Os CDs caíram em desuso e passou a predominar o uso de celulares, até então atender ou realizar ligações. Esse perigo foi comprovado, já que você acaba tendo que perder sua atenção no trânsito para poder prestar atenção na conversa ao celular. Porém, agora as coisas pioraram, as ligações são raras, mas os aplicativos de mensagem como o WhatsApp, por exemplo, estão a todo vapor. Para você ter uma noção, se você está em um carro a 80 km por hora, ou seja, mais ou menos 22 metros por segundo, que a gente divide por 3,6, e olha para o seu celular por apenas 2 segundos, você terá percorrido uma distância de 44 metros, literalmente às cegas, sem olhar nada para frente. E isso é mais do que o tamanho do Cristo Redentor, para vocês terem noção. Em 2019 tivemos 5.332 fatalidades em acidentes de trânsito. Dessas vítimas, a maior parte é com idade entre 18 e 25 anos. Por isso, quando você vai fazer um seguro de carro, se você está nessa idade que é chamada idade de risco, que é a probabilidade de acidentes, é muito maior devido à irresponsabilidade dos condutores. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as principais causas desses acidentes de 2019 foram 37,1% das ocorrências por falta de atenção, 12% por desobediência das normas de trânsito, 8,9% velocidade acima do permitido e 8% por consumo de álcool. Ou seja, a grande parte dos acidentes ocorre por distrações no trânsito. O Detran atenta que enviar uma mensagem de texto enquanto você dirige pode aumentar em até 23 vezes o risco de acidente. Em chamadas de voz, a atenção e o reflexo caem em até 37%. O risco de um acidente aumenta em 400% se o motorista estiver digitando, enquanto o tempo de reação dele, enquanto usa o smartphone para qualquer tipo de atividade, aumenta em 2 vezes. Ou seja, ele vai precisar do dobro do tempo para poder reagir a qualquer intercorrência que houver à sua frente, o que pode resultar em um acidente. Vale lembrar da importância da distância de segurança de um carro para o outro. É aconselhável deixar uma distância de um carro a cada 20 km por hora. Ou seja, a 60 km por hora entre você e o veículo da frente devem caber 3 carros pelo menos. Mas, professor, por que essa distância ela é tão necessária? O tempo de reação de um motorista, ou seja, de quando ele vê, pensa e toma uma atitude, pode variar entre 0,2 e 0,7 segundos. Nesse período, um carro, por exemplo, a 100 km por hora, poderia percorrer até 20 metros. A distância de frenagem é medida desde o momento em que o motorista pisa no freio até o momento em que o carro para completamente. Em uma situação real, a distância total é a distância de reação mais a de frenagem. Seguindo o exemplo anterior, onde eu teria até 20 metros no tempo de reação, e sabendo que a máxima desaceleração que um veículo pode suportar é de menos 5 a menos 8 metros por segundo ao quadrado, a distância percorrida por esse veículo na fase de frenagem vai ser de aproximadamente 48 metros. Assim, a distância total percorrida por um veículo a 100 km por hora vai ser 48 metros da frenagem mais 20 da reação, ou seja, ele precisaria de 68 metros para
parar completamente. Existe uma regra na direção defensiva para você calcular a distância segura do veículo da frente, chamada de regra dos 2 segundos. Marque um ponto de referência qualquer à sua frente, uma árvore, uma placa ou um carro parado, por exemplo. Quando o veículo da frente passar por esse ponto, conte mentalmente 2 segundos até que você possa passar por esse ponto também. Mas cuidado, na chuva esse tempo pode aumentar em 10 vezes. Os atropelamentos causados a 40 km por hora resultam em uma morte a cada 5 pessoas. Se a velocidade sobe para 50 km por hora, o número de mortes passa a ser 3 em cada 5. Ou seja, aumenta de 20% para 60% a chance de morte. E se a velocidade do veículo chega a 60 km por hora, a chance de sobrevivência é praticamente nenhuma. Eu costumo dizer que o que faz mais estrago em uma colisão é o que nós chamamos de quantidade de movimento. Aqui nós já vamos entrar na quantidade de movimento ou momento linear dos carros, que é dada por m vezes v, ou seja, massa vezes velocidade. Por exemplo, consideremos um carro de 1000 kg a 80 km por hora e um caminhão de 3.000 kg a 20 km por hora. Se eu perguntar a você quem vai fazer mais estrago em uma colisão, você pode responder que o carro fará mais estrago por ter uma velocidade maior, como pode responder que o caminhão vai fazer mais estrago por ter uma massa maior. Pois bem, na verdade, faz mais estrago quem tem o maior produto de massa vezes velocidade, ou seja, quem tem maior quantidade de movimento. Pois bem, se eu fizer a quantidade de movimento do carro, que vai ser massa 1000 vezes velocidade, que é 80 km por hora. A unidade correta para ser utilizada é metros por segundo, mas vamos usar km por hora para facilitar o entendimento. Então eu vou ter aqui um resultado de 80.000 kg vezes km por hora. Se eu fizer a mesma conta para o caminhão, vai ser 3.000 vezes 20, que vai me dar 60.000. Ou seja, nessa situação, nessa primeira situação, o carro ele vai fazer um estrago muito maior do que o caminhão. Agora veja que interessante. Se eu aumentar a velocidade do caminhão apenas em 10 km por hora, ou seja, um caminhão a 30 km por hora agora, ele vai causar um estrago, a quantidade de movimento dele vai ser de 90.000 kg vezes km por hora, ou seja, maior do que a do carro. E isso é muito importante, porque nessa situação o caminhão já estaria fazendo um estrago muito maior do que o carro. Existem placas de velocidade que são colocadas e devem ser respeitadas justamente por conta disso. Existem estudos para colocar aquela placa ali de acordo com o local. Muitas vezes o motorista deve ir a 80 km por hora e ele diz que ir a 100 não vai fazer muita diferença, de 80 para 100. Pois bem, vocês acabaram de ver que faz diferença sim, e isso pode salvar uma vida. O dano mais comum que uma pessoa sofre ao acidentar-se está ligado diretamente à coluna cervical ou ao pescoço. Essas lesões são provocadas devido ao movimento da cabeça em relação ao tórax na hora do acidente. Quando estamos dentro de um carro com uma certa velocidade, nosso corpo também está na mesma velocidade dele. Quando freamos bruscamente ou ocorre uma colisão com outro veículo e o seu carro para completamente, o seu corpo tende a manter o estado de movimento. Sendo assim, você vai ser projetado para a frente do carro. Na física, isso recebe o nome de princípio da inércia ou primeira lei de Newton. Todo o corpo tende a permanecer em seu estado de repouso em movimento, até que uma força externa atue sobre ele. Quando você está em um ônibus e ele arranca, você quer continuar parado naquela posição. Sendo assim, você acaba indo de encontro ao final do ônibus. Na verdade, você está parado e quer continuar parado. Como seus pés arrancaram junto com o ônibus, seu corpo quer ir de encontro ao fundo do ônibus. Você é jogado para trás. Agora, quando está em movimento e ele para de vez, o seu corpo quer continuar o movimento e assim você é jogado para frente. No carro, quem vai impedir que a inércia te jogue de encontro ao painel ou até mesmo para fora do carro é o cinto de segurança. Então, quando você colide, que o corpo vai para frente, o cinto de segurança impede que você seja projetado. Quando você retorna, você pode ter uma lesão e o encosto de cabeça impede que o seu corpo
sua cabeça continue o movimento para trás, impede essa inércia no retorno. Quem dirige com a cabeça muito afastada do encosto tem maior probabilidade de sofrer danos na coluna em um acidente. Portanto, a fim de diminuir os danos causados à coluna, os carros devem ter assento de cabeça em todos os bancos. Esse suporte deve ter uma altura mínima, alcançando pelo menos 9 centímetros abaixo do topo da cabeça. Além disso, não podem estar a mais de 10 centímetros de distância da cabeça. Além dos cintos para os adultos, é muito importante o uso das cadeirinhas para as crianças. Mesmo assim, algumas pessoas insistem em levá-las no colo. Vamos ver uma continha. Conceba uma situação hipotética na qual uma criança não esteja usando uma cadeirinha e ocorra uma colisão com o veículo que a transporta. Um carro se movendo a 36 km por hora, ou seja, 10 metros por segundo, colidindo com um poste, parando completamente. Suponha que o tempo médio de interação entre o carro e o poste dure em torno de 0,02 segundos. Considere a aceleração gravitacional como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Imagine que uma criança de 20 kg dentro desse carro estivesse sentada no colo de um adulto, este sim preso ao cinto de segurança, e ele tentasse segurá-la no momento da colisão. A força que esse adulto deveria aplicar sobre a criança para segurá-la seria equivalente a tentar levantar uma massa do chão com cerca de 1 tonelada. Acompanhe a conta. Quantidade de movimento, que é massa vezes velocidade, que eu já disse, é igual a impulso, que é força vezes tempo, que eu vou falar já já para vocês. Então eu vou calcular essa força, a força que o cara vai ter que aplicar na criança para segurá-la, beleza? Então eu tenho uma massa de 20 kg, eu tenho a velocidade de apenas 10 metros por segundo e o tempo de colisão, que vai ser de 0,02 segundos. Se eu passar o tempo dividindo, eu tenho que essa força aplicada, a força aplicada vai ser de 10.000 newtons. 10.000 newtons equivale ao peso de um objeto de 1.000 kg. Então, um objeto de massa igual a 1.000 kg tem uma força-peso de 10.000 newtons. Ou seja, esse cara jamais conseguiria segurar essa criança. Portanto, não permitam que as criancinhas andem no colo de adulto ou fora da cadeirinha. Outro importante item de segurança que ajuda a salvar muita vida é o airbag. Ele se utiliza dos conceitos de impulso para desacelerar o corpo durante a colisão. De acordo com a equação do impulso, que é força vezes tempo, de acordo com como você vai colidir, com ou sem airbag, o impulso vai ser o mesmo, já que a massa não está mudando, a sua massa não está mudando. Porém, a força de impacto depende inversamente do tempo de contato. Quanto maior o tempo de contato, menor a força aplicada e vice-versa. Quanto menor o tempo, maior a força aplicada. O que a bolsa de ar faz é justamente aumentar o tempo de colisão, diminuindo assim a força de impacto. Dependendo do tempo de colisão, essa força de impacto ela pode ser reduzida em até 10 vezes. Hoje eu tenho carros com airbags espalhados na lateral, na frente, no teto, e isso é muito importante. Quanto mais bolsas de ar você tiver espalhadas pelo carro, menor vai ser o impacto que esse corpo vai sofrer caso venha a se acidentar. Outro importante item de segurança é o ABS, que agora é obrigatório nos carros. O sistema anti-bloqueio é eficiente porque, diferente do freio comum a disco com pastilhas, ele não trava as rodas do carro. E como funciona isso, professor? Podemos dizer que existem dois tipos de atrito, um atrito que eu chamo de dinâmico e um atrito que eu chamo de estático. O atrito dinâmico ou cinético atua quando os corpos estão deslizando e o atrito estático atua quando os corpos não deslizam, quando não há deslizamento entre os corpos. O atrito estático ele é muito mais eficiente em parar os corpos, já que o seu valor é muito maior do que o atrito dinâmico ou cinético. Quando um carro está se movendo sem airbag
pisa no freio e as rodas travam, o atrito que passa a atuar ali entre as rodas e o chão é um atrito dinâmico, que tem um valor pequeno. Isso faz com que o carro se arraste por um período e por uma distância maior. Quando elas não travam, o atrito atuante é o estático, que tem um valor maior. Isso faz com que o carro pare mais rapidamente, tornando a frenagem mais segura. Além disso, ele permite que você consiga virar o volante sem que o carro capote. Se as rodas estão travadas e você tentar virar o volante para desviar, por exemplo, de alguma coisa que esteja à sua frente, esse carro ele vai capotar. Se as rodas não travam com o sistema ABS, você consegue, mesmo freando, mesmo durante a frenagem, desviar de um objeto ou de um obstáculo. O ABS, então, ele vai funcionar sempre no limite do atrito estático, impedindo que essas rodas travem. Você aperta o freio, o sistema pressiona o disco e solta, pressiona e solta, pressiona e solta. Isso impede que as rodas travem. Normalmente, em um carro que não tem o sistema ABS, quando você pisa de vez, as pastilhas travam o disco e o disco travando, trava a roda e a roda é arrastada. É muito comum que na hora do susto, o motorista ele pise de vez no freio. Isso faz com que as rodas travem, um carro sem ABS, e travando as rodas, ele acha que vai frear por estar pisando mais no freio, vai frear melhor, só que ele acaba tendo uma frenagem pior do que seria se ele não pisasse de vez, se ele ficasse pisando e soltando no limite que ele conhece do próprio carro. Uma outra coisa importante em viagens é que as malas estejam bem guardadas no porta-mala, ou se transportadas do lado de fora do veículo, que estejam bem presas, para que, por inércia, elas não acabem derrubando, por exemplo, o veículo, como já aconteceu muitas vezes. Não se pode levar objetos soltos dentro do carro, nem, por exemplo, em cima da tampa da mala, e isso pode dar multa se você não sabe. Isso porque em uma frenagem brusca, esses objetos eles podem voar para cima dos passageiros e causar graves acidentes. Então, galera, o que eu tinha para hoje era isso. Mostrei para vocês algumas coisinhas onde a física atua na proteção de um carro, né, na prevenção de acidentes. Se liguem, cuidado. Então, a partir de hoje, passem a ter mais cuidado, que é muito importante. E cada um desses cuidados que eu disse aqui hoje para vocês pode salvar a sua vida ou alguém da sua família. Então, se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho, que eu estou sempre postando vídeo e você vai receber a notificação. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo. Valeu, valeu!